Olá, boa tarde mais uma vez. Vamos dar continuação aqui a respeito da palavra de Deus, né? Mostrando para vocês aqui alguns tópicos, né? Eu não quero ler tudo porque é muito extenso, é muita coisa, né, para a gente ver, mas eu vou apontar apenas aqueles que são visões. Por exemplo, a visão de Cristo glorificado, né, do capítulo 1 do Apocalipse lá. Você vai ter uma parte, né, da tripvisão, né, geral do livro, isso está em 1,19, a saber, as coisas que viste, né, concernente ao Senhor Jesus Cristo, como ele é e como agora está em sua glória, né. O ponto central dos capítulos é a visão de Cristo, concedida a João, o escritor, né, do livro, né. Nesta visão, João, a pessoa de Cristo está no texto-chave do livro, né, como já mostramos no capítulo 1, versículo 17, né? Louvado seja Deus. Então, o que acontece é o seguinte: eis que venho sem demora, né? Com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, né? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Sim, amém. Né? Certamente sim, amém. Então a palavra sim, amém, ele acaba selando ali, porque toda a verdade, amém, quando você fala amém, você está selando ali com a verdade, quer dizer, é sim, é verdadeiro, é fiel, é justo, né, tudo que você imaginar de correto, de certo, é a palavra amém, né? As pessoas usam muito esse termo aí, quando a gente, né, no sentido espiritual, né, quando você dá uma saudação, quando você manda alguma coisa para alguém, amém. Louvado seja Deus, amém. Então você está confirmando aquilo que é uma coisa certa na sua vida, né? É uma dedicação nos nossos dias, né? Mas nós vemos aqui também, quando vai se falar da igreja você vê a igreja de Cristo glorificada, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, eu quero dizer para vocês uma coisa. Esse que vos fala aqui, assim como os demais discípulos do Senhor Jesus Cristo tiveram privilégio na vida, a Bíblia diz que Jacó, ele viu uma escada, né, do céu até da terra até o topo do céu. Ele viu uma escada até o topo do céu que os anjos subiam e desciam ali, né, naquela escada. Ele teve essa visão. Está escrito na palavra de Deus lá, quem lê a palavra de Deus vai encontrar ali em Gênesis, né, a respeito de Jacó, quando ele teve a visão, né, da escada do céu. Louvado seja Deus. Aí nós vemos também Abraão, né, quando o anjo mostrou para ele olhar para o céu e ver ali todas as estrelas, né, e todos os espaços que ele disse que ele ficava ali naquela visão, quando ele estava ali, que ele fez aquele sacrifício, né, e não conseguiu ser atendido ali de imediato por Deus, diz que ali ele ficava açoitando, espantando os animais que estavam vindo ali para tentar comer, né? E Deus demorou um pouco para atender, para quê? Aí ele teve um sonho, ele acabou adormecendo e teve uma visão. E naquela visão ele viu o futuro, viu tudo aquilo que iria acontecer futuramente aos seus descendentes, à sua nação, que ia ser escravizada na terra, que ia passar por muitos perigos, muita tribulação, seria uma nação peregrina na terra, e viu também que as outras nações da terra iam ser chegar, e tudo ele acabou vendo tudo ali, foi a visão que Deus deu para ele, né? Nós vemos ali também os profetas, né, que tiveram também tanto Isaías, como Ezequiel, como Daniel, tem as visões deles lá que eles tiveram a respeito de Cristo, a respeito de Deus, dos anjos de Deus, das coisas de Deus, né? E esse que vos está falando aqui agora, nesta hora para vocês, eu também tive a visão do céu aberto, a visão de Cristo, né? Glorificado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vi quando de repente o céu se abriu na minha direção, na direção do sol nascente, e que de repente abriu inteiramente o céu. As nuvens, o lugar que existia assim, as nuvens, é como se estivesse se abrindo uma cortina e aberto diante de mim todo aquele céu iluminado, né, com aquele vigor, com aquele claridade, com aquela imensidão de claridade, e o Senhor Jesus Cristo ali estava.
A sua imagem era tão grande que ficava entre o céu e a terra, aparentemente. Ele não chegava a tocar na terra, ficava no espaço no ar. Mas tudo aquilo que a minha vista conseguiu enxergar de frente, assim era a visão que eu tinha de Jesus Cristo ali na minha frente. Assim como o lado dele, em frente dele, por cima dele, nas laterais, por todo lugar que ele estava ali com aquela glória, é aquele vento soprando, é o cabelo dele, e aquele cinto, e ele com aquele centro na mão ali, na direção ali do seu povo, assim, ele estava de frente virada, né? Para frente, assim, olhando para frente, né? Ele não estava de frente, ele estava de lado, assim, tipo 90 graus virado, assim, para o lado do sol nascente, e quando de repente, aí ali brilhava aquele sol no rosto dele, eu não conseguia enxergar o rosto dele, mas via aquela visão assim, no rosto dele, o cabelo, e em volta dele os anjos. Aquela multidão, aqueles milhares e milhares e milhões de anjos voando, assim, que vinham na direção da terra, juntamente com ele. Tudo com a trombeta na mão, aqueles anjozinhos pequenininhos, né? Tinha uns anjos, parecia tudo com um rostinho de criança ali, tudo com aquelas trombetinhas na mão lá, né? Louvado seja Deus, mas ao mesmo tempo, por baixo daqueles anjos lá, vinha as tropas dos guerreiros, cavaleiros do Senhor, que vinha uma fúria imensa lá, e aqueles cavalos correndo, e à medida que eles corriam, e ali era fogo que jorrava para tudo quanto é lado daquelas carruagens, daquelas carroças, daqueles cavalos jogando fogo pela boca, e aqueles homens também em cima lá com aquela lança enorme de grande, tudo vestido como um soldado guerreiro, usando aquele elmo na cabeça, todo aquele tipo de couraça, de coisa, parecia um guerreiro daqueles medieval, né? E eu vi isso daí, quer dizer, isso daí, vocês acham que, por exemplo, uma visão dessa daí, o que que é? Será uma visão de Cristo glorificado ou é uma visão de que foi uma imaginação da minha cabeça isso? Lógico que não, foi o Senhor Jesus se manifestando para mim. Eu tive esse privilégio de ver isto, glórias a Deus, né? E no momento que eu vi, eu fiz exatamente igual fazia João. Eu chorei muito ali na presença. Eu chorava a Deus e pedia para o Senhor ter de misericórdia de mim. E eu falava para ele, explicava para ele que eu não estava preparado na hora para subir junto com ele, né? Na época que ele mostrou isso daí, né? Eu estava realmente nessa situação, mas o Senhor Jesus, o que ele fez? O Senhor Jesus se mostrou assim para mim. Esse aí é um privilégio que eu tive na minha vida. Eu tive essa visão. Então hoje, se eu prego a palavra do Senhor com toda a confiança, com toda a convicção, com toda a certeza, assim como os apóstolos, como os discípulos de Cristo tiveram essas visões maravilhosas, magníficas em suas vidas, eu também as tive. Amém? Louvado seja Deus. Então, por isso, eu quero dizer para vocês que nessa hora, no momento em que eu via toda essa visão, aquilo foi se recolhendo para o céu, foi se recolhendo e tampou as nuvens. Eu não vi mais nada na minha frente. Só vi quando eu me levantei ali chorando, molhado e caí de joelho no chão, pedindo a misericórdia de Deus para minha vida. E por isso que hoje eu estou aqui, né? Dando esse testemunho, falando deste amor glorioso, porque eu tive o privilégio de ver o Cristo glorificado descendo nas nuvens com o seu santo anjo para buscar a sua igreja. É a revelação que está aqui em Apocalipse, é tudo isso que nós estamos tratando, a visão de Cristo glorificado, né? No primeiro capítulo de Apocalipse lá, que nós devemos ter uma compreensão entre nós de que João, na época, quando ele viu isso aí, né, eu estava pregando em outro vídeo meu que eu publiquei, no momento esses anjos que estavam anunciando a ele as coisas ali, ele estava arrebatado, ele não estava pessoalmente em carne e osso ali, ele estava em espírito lá diante de Deus. Então, tá que nós vemos aqui que João veio escrever o livro dele, mais ou menos no ano 96, né? Ali na cidade de Éfeso, né? Depois que ele saiu, né? De lá, da visão dele. Então, o Senhor disse assim para ele, ó, ver, escreve tudo isso no livro, né? E sela o que é para ser selado e revelar o que é para ser revelado. Então, tem muitas coisas que está escrito aí, a palavra de Deus, que é os mistérios de Deus, que futuramente, à medida que vai passando, os servos de Deus, as pessoas que têm a Jesus Cristo dentro do coração, e eles têm a capacidade, sim, de quê? De receber de Deus visões celestiais, visões das coisas que vão acontecer, das coisas que estão acontecendo, né? O Senhor Jesus usa esse povo para falar aqui na terra a respeito de sua vida.
E ultimamente, o que o Senhor tem falado para mim, em meu espírito, é uma coisa só. O Senhor está voltando. A qualquer momento ele volta, diz em sua palavra. Não temas, pode ser demorado, né? É igual eu estava vendo aqui, se João naquele tempo, né? Já dizia, eis que estou à porta, estou ouvindo. Se João achava aqui, na sua visão, que o Senhor já estava vindo, né? Naquele tempo, né? Que é cerca de aproximadamente 3.000 anos, pode-se dizer aí, né? 2.000 anos, melhor dizendo, perdão aí, né? Então a gente vemos aqui que para nós agora, né? Está bem mais perto, não acha? Glórias a Deus. Louvado seja Deus, né? Bom, as coisas que brevemente devem acontecer são os eventos inevitáveis que ocorrerá aqui na terra após a subida, né, da igreja. Estão decretados por Deus. Não são coisas condicionais, né? Tem muitas coisas que são condicionais. As coisas de Deus não são condicionais, são coisas que realmente vai acontecer, né? Terão que acontecer. O termo original traduzido deve ser é muito mais enfático do que podemos pensar em nosso idioma, né? O anjo de Deus, no versículo 1 lá diz, de Jesus, né? No capítulo V, Apocalipse 22:16, né? A autenticidade do livro, no versículo 2, está baseada em 3 testemunhos, né? A palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo e o apóstolo João. 2 do céu e 1 da terra, né? Então nós vemos aqui que a autenticidade e a aprovação do livro tem 3 testemunhas, né? Que são aqui a testemunha principal. É Deus, o Senhor Jesus Cristo e o apóstolo João, que assistiu todas essas coisas e escreveu o livro para nós. Amém? Louvado seja Deus, né? Então, queridos e amados ouvintes, nesta tarde, vamos ver aqui, né? As bem-aventuranças do livro do Apocalipse, assim como Jesus lá no capítulo 5, né, que eu li essa semana, posso ser um vídeo ainda a respeito das bem-aventuranças de Jesus lá, falando lá no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Então aqui também no Apocalipse nós também temos as bem-aventuranças, né, de Jesus Cristo falando para a sua igreja aqui, que está aqui explicitamente assim, descrito assim, ó. Bem-aventurado aqueles que lêem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e as guardam, né? As causas nela, as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo, né? 3 bem-aventuranças, né, são declaradas no livro, para os que lêem, para os que ouvem e para os que guardam, né? Tudo em relação ao próprio livro. Há 7 bem-aventuranças no livro. A primeira, bem-aventurado aqueles que lêem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, né? 1:3. Segundo, bem-aventurado os mortos que desde agora morreram no Senhor. No versículo 14, capítulo 14, versículo 13. 3. Bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, né? No capítulo 14, versículo 13. 3. Bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, né? No 16:15. 4. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. 19:9. 5. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, no capítulo 20, versículo 6. 6. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, capítulo 22, versículo 7. 7. Bem-aventurado aqueles que lavam, né, as suas vestiduras, lá no 22:14. A versão
Almeida e Corrigida, aqui acrescenta a palavra no sangue do Cordeiro, né? A versão João Almeida, revisada e corrigida e aceita, contém as referidas palavras entre parênteses. Os melhores manuscritos grego não as contém. Versão atuais das mais fidadelgas, como o Instituto Internacional Vision também não contém essa frase. Bem-aventurado aqueles que guardam as causas pela escrita. Há 7 vezes no livro a expressão os que guardam, ou similar, denotando as 7 versões. São os que guardam as causas nelas escritas, ao que guarda até o fim as minhas obras, o que guarda a minha palavra, o que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, e os que guardam a palavra deste livro, né? Então nós vemos aqui, começando lá no capítulo 3, né? No versículo 3 lá do capítulo, nós vamos encontrar aqui nessas causas que estão expressas, né? Capítulo 1, versículo 3, até o que guarda a palavra até o fim, né? 2:26, né? 3:8, né? 3:10, né? O tópico número 5, né? Os que tem o testemunho de Jesus 12:17, o tópico 6, né? Os que guardam o mandamento e a fé de Jesus 14:12 e 7 no último livro 22:9, né? Pois o tempo está próximo, né? Se os acontecimentos, né, mais estava próximo no tempo de João, imagino nós agora, né, que eu acabei de falar para vocês. Então a vinda do Senhor Jesus Cristo, à medida que os dias vai se passando, vai se tornando cada vez mais claro para nós, né, a vinda do Senhor está próxima. Vede, lá em São Lucas, no capítulo 21, quando ouvir falar de guerra, de rumores de guerra, terremoto, fome, tempestade, né? Seca e fome, destruição e peste, enfim. Nós acabamos de passar aí por uma peste, né, que aconteceu aí entre o ano 2020, né, 2021 aí, que era exatamente a Covid-19 aí, que andou matando milhões de pessoas pelo mundo, né? E graças a Deus aqui no Brasil tivemos uma morte aí de mais de 700 mil pessoas, né? Que perdemos aí por negligência dos homens, e ainda vemos algumas pessoas, né, que têm a capacidade de dizer que não tomam vacina porque a vacina é coisa do diabo, que a vacina tem o chip da besta, e porque isso, para aquilo outro, tudo ignorância, tudo falta de conhecimento, tudo falta de busca das coisas de Deus, das revelações da palavra de Deus. Jesus jamais vai deixar os seus servos passar por isso. A palavra de Deus diz que aquele que é lavado no sangue do Cordeiro jamais é assinalado em suas testas e jamais o inimigo o tocará nele. Ele é uma pessoa livre de todas essas coisas. Para acontecer isso, ele precisa negar a Cristo. Agora, se você chegar e negar a Cristo, aí sim, se Satanás chegar diante de você e vir falar para você, mas vem cá, você, o seu Cristo é assim, assim e tal, ele não existe, é mentira, que isso aí não é, que a salvação, que ele não morreu na cruz, que ele nasceu de mulher, da carne e do sangue. A Bíblia nos ensina isso lá em São João, nas cartas aí, nas epístolas, né? Que fala assim que aquele que não disser que Jesus Cristo veio em carne e sangue não é de Deus. É o espírito do anticristo que está operando na vida dessas pessoas. Mas então,
Você, para, por exemplo, não ter direito a entrar na cidade santa pelas portas, como diz a palavra, você simplesmente tem que fazer o que? Tem que negar a Cristo. Então, vim com essa história aí que vacina, e que chips, e que isso, que aquilo outro, que é do diabo, é que é da besta, que é sinal da besta, isso é coisa de pessoas ignorantes, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não estudou a palavra de Deus, que não ora, que não busca o divino conhecimento da palavra de Deus. Aleluia! Porque se ele tivesse um verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, ia ver que Jesus disse que jamais vai acontecer alguma coisa com nós. Assim como não aconteceu lá no Egito, querido amado. Vê lá que quando o anjo do Senhor vê, o Espírito de Deus aí, tem filme lá, por exemplo, você assistir aquele filme Dez Mandamentos, é muito interessante ver aquilo lá, né? Aquela nuvem correndo lá por dentro. Eu já assisti, para falar a verdade para você, eu assisti sim, e não foi uma vez só, assisti várias vezes, porque eu acho linda a história, né? Não quer dizer que aquilo lá tá falando uma coisa real, uma coisa verdadeira, mas pelo menos é representativo, né? São coisas que estão falando de Deus, não está falando a mentira ali, né? Então, no momento em que aquelas nuvens negras andavam ali, que era o Espírito, né? O Espírito é uma coisa que você não vê, não está em você. É igual eu falei, o mistério de você ter o Espírito Santo de Deus na vida, e principalmente, né, o servo de Deus, né, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, principalmente o gentil, é uma coisa misteriosa, é uma coisa de Deus, que você está aqui agora, ao mesmo tempo que você está aqui, você pode ser transportado, Deus pode te levar num pensamento aí, te arrebatar e te levar para um outro canto, para um outro espaço, para te revelar uma coisa que Ele quer que faça e que aconteça aqui na terra, aleluia. É por isso que você tem que estar sempre na direção de Deus, como filho de Deus, como servo de Deus. Você agora não é de você mais, você pertence a Cristo. Por que você agora vai ficar com medo de tomar uma vacina? Porque acha que tem nela escondido um chip lá do anticristo, da besta? Né? Isso é coisa de pessoas ignorantes, pessoas que não entendem, que não compreendem as coisas de Deus. Você acha que você lê a Bíblia, de você estar aí dia após dia, né, como pregador em cima de um púlpito aí, né, pregando e fazendo barulheira e todo tipo de coisa. Você acha que isso aí diz para você que você é o conhecedor das verdades de Deus, que você é conhecedor das coisas de Deus? Não é não. Não pense que é assim desse jeito não, tá? As coisas de Deus são reveladas espiritualmente. A Bíblia nos ensina que as coisas de Deus, Deus tem reservado os grandes mistérios, os grandes segredos da sua causa para aqueles que o temem. Né? Louvado seja Deus. Então que Deus te abençoe mais uma vez nessa tarde. Eu agradeço por mais essa oportunidade, mais um videozinho em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus.